Eu tenho 90 dias para organizar a minha vida inteira e mudar de país. Se você chegou aqui do nada, caiu de paraquedas aqui nesse vídeo, muito prazer, eu me chamo Thaís. E só para contextualizar, esse é o primeiro vídeo de uma série que eu vou começar a compartilhar aqui tudo o que eu tô fazendo para me mudar para Portugal. Então a ideia é que daqui 90 dias a gente esteja embarcando rumo a Portugal. E é claro que eu preciso ser honesta aqui com vocês. Essa ideia não começou do nada na minha cabeça, não decidi hoje, dia 1º de dezembro de 2025. Eu não decidi agora que eu vou para Portugal. Essa ideia ela já vem matutando na minha cabeça. E eu decidi que se eu não bater o martelo agora e definir uma data pra gente ir, a gente vai acabar enrolando e nunca vai estar pronto pra ir. Então é por isso que eu tô aqui fazendo esse compromisso público que em 90 dias a gente vai estar embarcando para Portugal. Tudo começou lá na pandemia, quando eu e meus irmãos decidimos ir atrás da documentação do nosso tataravô, que veio de Portugal com a nossa bisavó para o Brasil. Ela tinha 13 anos, então a gente não tinha muita informação, ela também não lembrava muito, não tinha documentação, não tinha certidão de nascimento, não tinha nada. E a gente decidiu ir atrás disso para tentar achar e ver se a gente tinha direito à nacionalidade portuguesa. A gente achou a documentação dela, entramos em contato com o escritório de advocacia e começou o processo. Então foram 5 anos até chegar na nossa fase da nacionalidade. A gente teve que encontrar o nascimento da minha bisavó lá em Portugal, para pegar o casamento dela aqui, transcrever para Portugal, transcrever o nascimento da minha avó, aí o casamento da minha avó com o meu avô, o nascimento do meu pai, e aí do nascimento do meu pai vem o meu nascimento e dos meus irmãos. Só que é um processo longo. Geralmente cada fase desse processo leva em torno de 18 a 24 meses. Então a nacionalidade do meu pai começou em 2023 e só foi sair agora no meio de 2025, que foi quando começou a minha nacionalidade. E o que eu não esperava, e foi uma surpresa maravilhosa, é que a minha nacionalidade saiu em 2 meses. Então, ou seja, um processo que ia demorar de 18 a 24 meses, então só ia ficar pronto lá para 2027, 2028, acabou saindo em 2 meses. Então, isso adiantou muita coisa, foi uma surpresa muito boa e a gente decidiu, então, eu e meu marido, que a gente vai realmente para Portugal. A ideia de ir embora para Portugal começou o ano passado. Até então eu só ia ter a dupla nacionalidade para poder viajar, para poder entrar na Europa e ter ali o passaporte vermelhinho, né? E poder entrar nos Estados Unidos também como portuguesa, que a gente tem algumas vantagens um pouco maiores, enfim. Era só mais pela questão de viagem. Só que o ano passado eu tive um estalo, e esse estalo foi que eu poderia estar morando num país diferente, poderia tentar alguma coisa nova da vida. Eu sou nova ainda, eu tenho 32 anos, não tenho filho, sou casada. A única coisa que a gente poderia fazer, e seria o melhor momento, é ir embora do país, testar uma coisa nova, ter experiência de vida. Então, o ano passado a gente decidiu isso e começamos uma empresa. Essa empresa ela presta serviços para a galera lá de Portugal. Então a gente faz site, estratégia de rede social, estratégia de Instagram, marketing, branding, toda essa parte online aí, né, do mundo digital da marca, a gente faz. Então foi quando eu comecei a fazer alguns contatos lá em Portugal de cliente, e o primeiro mês foi maravilhoso. Foi assim, eu comecei de uma forma despretensiosa e no primeiro mês a gente já faturou 1.000 euros, ou seja, 6.000 reais, atendendo o pessoal lá de Portugal. Depois, se vocês quiserem, a gente traz esse tipo de conteúdo também, explica o que a gente fez direitinho, mas o foco agora, dessa primeira parte desse canal, é a gente ir para Portugal. E aí, nesses contatos, né, em grupos de curso que eu já fiz e tudo mais, eu perguntava quem era de Portugal, quem estava em Portugal, eu acabei conhecendo uma menina. E essa menina, ela mora lá no sul de Portugal, que é a região do Algarve.
E é uma região muito turística, que muito gringo vai pra lá curtir o verão, né? Que é no meio do ano lá em Portugal, e não que nem aqui no Brasil, que é no meio do ano é frio. E aí eu conheci ela fazia parte de um grupo de empreendedoras, as Power Boss, e através dela eu conheci muitas outras empreendedoras. A gente chegou até a testar uma sociedade para agilizar realmente o meu processo para ir para Portugal, mas como as coisas foram tão rápidas, acabou que não fez muito sentido, então a gente rompeu a sociedade. Ela hoje está com outros planos e a gente seguiu cada um no seu rumo, continuamos amigas, mas não temos mais a sociedade. Então agora, além de tudo, eu não tenho a necessidade de realmente estar indo para o sul, né? Então, que é uma região mais cara, com aluguel mais caro. Eu já cheguei a pesquisar algumas coisas de lá. Depois eu vou trazer para vocês também a pesquisa, a gente vai fazer junto para definir aí mais ou menos para onde a gente vai. Então agora tudo foi trazendo mais essa vontade, né? Tudo foi corroborando pra gente querer ir para Portugal. A gente tem contatos em Portugal, a gente tem algumas pessoas conhecidas assim lá em Portugal, a gente tem cliente lá de Portugal. Então, querendo ou não, a gente não vai estar 100% sozinho, né? É muito difícil, todo mundo fala, ser imigrante num país totalmente diferente, sem conhecer ninguém. Pelo menos algumas pessoas assim a gente já vai conhecer e saber mais ou menos como funciona. Então, esse é o nosso primeiro vídeo. Eu fiz esse overview para você entender um pouquinho sobre quem eu sou, sobre a minha jornada, que isso não começou agora, né? Mas por conta de ter saído o meu nascimento agora, no mês de novembro, eu vou ter que ir no consulado, eu vou ter que fazer outras coisas de documentação, vou ter que ver as coisas dos pets, como que eles vão com a gente. Então tudo isso eu quero compartilhar com vocês. Pra quê? Pra além de ser a minha jornada sendo registrada e ficar como uma lembrança, poder ajudar quem tá passando pelo mesmo processo, quem não sabe às vezes como pesquisar as coisas, aonde ver e tudo mais. Então, espero que você me acompanhe nessa jornada. Esse é o primeiro de muitos vídeos que ainda vão vir pela frente. Essa semana a veterinária vai vir aqui, eu vou documentar tudo o que precisa ser feito e explicar realmente no próximo vídeo o que vai ser feito, quais são as etapas, quanto tempo tem que esperar e tudo mais, para eles poderem ir para Portugal. Hoje é dia 1º de dezembro de 2025 e daqui 90 dias a gente vai estar no final de fevereiro, começo de março, que é quando eu quero estar embarcando para Portugal. Então se inscreve no canal para acompanhar comigo essa jornada e não perder nenhum episódio.